Manuela, Joaquim tá de férias? De férias, mamãe que não tá, né? Lorena também, Serviço aproveitando. dobrado. Aí chega aquele momento, né? Estamos no dia 21 de janeiro, quase aquela reta final, momento em que os pais aí, ó, com o filho em fase escolar, preparam o bolso. A gente sabe que não é fácil dar conta da lista de material escolar que já está chegando. Pois é, o meu ainda com 5 anos, Wagner, a lista ainda está pequena. Agora eu quero ver quem já está acima dessa fase, o tanto de livro, né? Depois que eles aprendem a ler e escrever, como é que fica caro. A gente encomendou uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da UFMG, que apontou alguns itens que tiveram aumento do preço. Já não é barato, está ainda mais caro. Vamos colocar a Flávia. Ela sabe de tudo, essa aí já tem a lista, né, do material na ponta da língua, sabe tudo porque tem 2 em casa, né? Um ainda não está gastando não, mas o outro, né, Flávia? Bom dia. E aí, Flávia, além daquela velha e tradicional pesquisa, qual que é outra dica aí na hora que o pai for comprar esse material escolar para economizar? Oi, Wagner, oi, Manuela. Vocês eu não sei, eu ainda estou pesquisando, ainda estou comprando, ainda não finalizei. É um período de férias para a criançada, mas é um momento aí do pai, da mãe, da família fazer esse para casa, né? Pesquisar quais são os itens que estão mais em conta, em qual loja e decidir o que comprar para equalizar ali, né? Para conseguir incluir no orçamento, atender a necessidade da criança, da escola, mas também pensando aí no que é possível, né? O que a família tem disponível. A gente vai conversar então com o economista Diogo Santos, que é da Fundação IPEAD, para saber quais são os itens mais caros e o que é possível fazer, se tem saída para as famílias. Bom dia, Diogo. Essa pesquisa analisa qual período? Olá, Flávia, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Essa pesquisa feita pela Fundação IPEAD acompanha um conjunto de itens ao longo dos meses. Então, todo mês é acompanhado itens que têm a ver com material escolar, itens de escritório de modo geral. Então, a gente consegue ter uma visão de como, por exemplo, foi o aumento de preço em relação a 2023 para 2024 e agora esse início de 2025. E está mais caro? Como é que está nesse janeiro? Então, nós temos preços que subiram bastante, consideravelmente, e alguns que caíram. Entre os que subiram, o que mais é simbólico, por exemplo, é o caderno brochurão, um caderno bastante utilizado por todos. Ele subiu cerca de 16% entre 2023 e agora o início deste ano. E também subiu bastante também o lápis de cor, também próximo de 20%, a caixa com 12 unidades de lápis de cor. A pasta elástica, aquela pasta de papel ou de plástico com elástico em geral, a gente compra menos, mas ela também subiu e foi o que mais subiu. Foi acima de 30% esse crescimento. Mas, por outro lado, alguns itens também de caderno, caderno espiral, cola, tesoura, agenda, são itens que tiveram quedas também de preço, quedas pequenas, mas que pelo menos não subiram em relação ao período anterior. É um momento que muita gente compra esse item. Como é que a indústria se comporta? Ela aproveita para cobrar mais caro? É assim que funciona? Não, na verdade, essa demanda, ela vem aumentando, a demanda dos consumidores por material escolar vem aumentando ao longo dos últimos anos. Desde a pandemia, tem uma recuperação da quantidade de pessoas que estão comprando material escolar. E o próprio crescimento econômico, com mais gente empregada, com o salário aumentando um pouquinho, ajuda as famílias que têm os filhos em idade escolar também a gastarem um pouco mais com esse material. Então, essa dimensão do crescimento econômico já ajuda as empresas a também poderem cobrar um pouquinho mais, porque tem mais gente comprando o material. E agora, no início do ano, claro que concentra a demanda entre dezembro e janeiro, essa demanda se concentra um pouco mais, é também uma oportunidade, sim, dos preços poderem ser um pouquinho mais salgados, mas não quer dizer que tem um salto de preço agora nesse período. Dá para fazer o quê? Como que dá para economizar? Tem jeito? Tem saída? Olha, apesar de a gente ter um crescimento em muitos desses itens, existem variações. Nós sabemos essa média de preço, o que aumentou ou não na cidade, mas tem itens, por exemplo, que você vai encontrar diferenças. Se a loja, por exemplo, for uma loja de rua ou uma loja no shopping, pode haver diferença. A loja no shopping talvez pode ter um preço um pouco maior. Pode haver diferença também, por exemplo, entre aqueles itens de marcas diferentes. Também pode ter diferenças grandes entre marcas diferentes.
A compra pela internet, a compra presencial também pode apresentar diferenças. Então, ou seja, é preciso dar uma pesquisada ampla nesses fatores que influenciam o preço para poder encontrar algum tipo de benefício, de poder economizar um pouco. Por exemplo, inclusive, se os pais de uma determinada escola tiverem condições de se organizarem, fazer uma compra coletiva, ajuda bastante, porque o volume desses itens, que são itens que cada um consome 1, 2, quando se compra em volume, o preço de cada um desses itens unitário, por exemplo, uma caixa de lápis com 140 lápis, vai ser bem mais barato do que um lápis unitário. Então, isso também é uma forma de tentar ajudar a economizar. Inclusive, tem muito grupo, né, acontecendo na rede social, justamente aí, de material escolar para as famílias se organizarem. Tem isso também, quando você sai com as crianças, essa compra fica mais cara? Ou quando a família pode, ela acaba também abrindo ali, né, uma oportunidade para a criança escolher? Como é que equaliza isso tudo? É um momento também para ensinar a educação financeira? Sem dúvida, esse é um momento em que tem uma atenção muito grande das crianças pela compra. Todas as crianças têm uma diversidade de material para poder escolher, então é uma hora que, por um lado, as famílias têm que buscar equalizar o seu custo, a sua despesa, a sua renda com essa despesa, porque, por exemplo, certamente no final do ano anterior ainda tem material que é possível de ser utilizado no ano seguinte. Caixa de lápis de cor, uma caixa de grafite, uma borracha, uma régua que ainda está em perfeita condição de uso e é preciso dialogar com a criança para ela entender que ainda é possível utilizar esse material e, aos poucos, e de acordo com a capacidade de cada família, atendendo também os desejos dos filhos. Muito legal, muito obrigada, Diogo, agradeço. Então é isso, né, gente? Esse dever de casa, pesquisar. E essa dica aí de reutilizar, ela também é muito interessante. Acho que é um exercício que pode ser feito com as crianças, né? Buscar ali a mochila, o estojo do ano passado, ver o que ainda tem condição de uso, comprar o que é essencial, que não pode faltar. E, se for possível, né? Fazer aquele agrado, deixar a criança escolher um ou outro item. Acho que é uma forma de tentar atender todas as necessidades, também se adequando, claro, à necessidade e à realidade de cada família. Wagner, Manuela. É a oportunidade da gente educar e trazer essa realidade, a situação financeira, né? Que não está fácil, a gente sabe, mas é explicando bem didaticamente para o filho, é a boa oportunidade para os pais também, Manuela. Excelente, porque, como a Flávia disse, né, aquele momento de você explicar para o filho quanto custa, né? Se você já tem um cofrinho lá, põe uma moedinha de vez em quando para o seu filho, fala com ele, filho, se você comprar isso aqui, você tem que pagar com o seu cofrinho. Ou então você tem que abrir mão de outra coisa. Eu faço isso muito, porque eu acho, Wagner, que a gente também não pode deixar de falar sobre isso, né? Quanto custa, dizer que às vezes o pai não tem condição de comprar. E a criança vai entendendo, né, a limitação. Quando você pode, você gasta um pouco mais. Eu amava essa época, Wagner, eu amava ganhar caderno novo, mochila nova, começar o ano assim, né, com tudo cheirando a novo, assim, na escola era tão gostoso. E daquela renovação, né, aquele pique de começar mais um ano letivo com material tudo certinho ali, ó. E claro, torcendo também para que as famílias, né, possam cada vez mais ter acesso ao material escolar, ter essa oportunidade de ajudar essas crianças também, a gente sabe. Não é toda família que tem essa oportunidade, mas torcendo para que fique acessível para todo mundo. E tem muita coisa que a gente consegue reaproveitar também de um ano para o outro, né, Flávia? Obrigada. Obrigado, Flávia.